Nós estamos em contato com Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom, Álvaro, nós estamos vendo muita volatilidade do mercado. Desde ontem, o comportamento melhor do dólar. O dólar caiu ontem, hoje ele recua agora 0,34%. Cotação de venda do comercial em 4,20. Chegou a ficar abaixo desse patamar ontem. Agora a Bolsa de Valores cai também, 0,39%. Eu queria saber sua avaliação em relação ao comportamento do mercado financeiro, porque, em princípio, o mercado recebeu muito bem os números do PIB de hoje, né? O mercado se anima com a economia mais animada, mas o que está influenciando mais? Pois é, Denise, acho que as falas do Donald Trump acabaram impactando bastante o mercado financeiro, porque, no fim das contas, a tarifação em relação ao aço brasileiro e ao alumínio na Argentina tem impactos geopoliticamente importantes aqui no Brasil. Isso surpreende, porque, de um lado, o Bolsonaro tem sido um parceiro na fala do Donald Trump em termos políticos, mas, por outro lado, Donald Trump acusou o Brasil de fazer algum tipo de desvalorização proposital da moeda para ganhar competitividade no mercado internacional, sendo que isso não é verdade, né? A desvalorização do real não é uma estratégia de governo, sim uma consequência da saída de fluxo de cambial aqui do Brasil em 2019. Então, assim, eu acho que o mercado está esperando novidades em relação a essa fala do Trump, se isso de fato vai se concretizar, para que de fato o PIB positivo tenha um reflexo positivo nos mercados. E hoje ele trouxe mais incerteza em relação a essa questão específica da guerra comercial com a China. Como nós conferimos há pouco, ele sinalizando a possibilidade de que seria melhor deixar para o ano que vem mesmo. E essa questão vem sendo protelada já há muito tempo e produzindo ondas de pressão no mercado global. Exato, acho que o mundo hoje vive um sinal amarelo, pelo menos, esse não vermelho e um sinal amarelo. A gente tem algumas questões aqui na América Latina que, de uma certa forma, afastam o investidor estrangeiro. Então, a gente teve os protestos no Chile, a virada de mão política na Argentina, a gente teve também alguns acontecimentos instáveis no Peru, na Bolívia, e quando o investidor estrangeiro acaba olhando para o Brasil, ele coloca o Brasil nesse bolo. Então, a gente também tem politicamente uma situação não das mais tranquilas, uma agenda de reformas que avança de uma forma lenta, isso acaba levando o fluxo cambial para fora do país. Então, sem novidades no campo internacional e com uma lentidão na agenda de reformas, não tem aí um fato novo que faça o investidor doméstico ficar mais comprado do que já está ou atrair ainda mais o investidor internacional. E nós estamos naquela fase de remessa de lucros e dividendos, isso já vinha pressionando o dólar. E você acha que pode sustentar numa cotação até acima dos 4,20 ou a tendência seria o dólar ceder mais para o fechamento do ano? É difícil fazer esse tipo de previsão, né, Denise? A gente tem monitorado diariamente a cotação do câmbio, a gente entende que a gente vive num momento de maior estresse por conta dos motivos que eu acabei de mencionar, essas questões geopolíticas na América Latina, as falas do Donald Trump freando em um acordo comercial com a China, mas a gente vê que se isso puder ser não resolvido, mas parcialmente melhorado, esse sentimento para o ano que vem, talvez possa ter algum tipo de recuo na desvalorização do real. Agora, é muito difícil fazer uma previsão no câmbio nesse momento de instabilidade onde um tweet do Donald Trump pode influenciar todos os ativos. O que se espera é que a Bolsa de Valores acabe tendo uma reação mais favorável, porque quando a economia está crescendo mais, como sinalizou o PIB, as empresas tendem a ter um resultado melhor também, influenciando as ações. Agora, hoje a gente vê a Bolsa também meio de lado. Exato. A Bolsa acaba entrando nessa onda da agenda internacional, né, que tem impactado no mercado estrangeiro como um todo. A gente está vendo, pelo menos no PIB, assim, que tem dados de construção muito positivos, né? Então isso pode setorialmente impactar positivamente nas ações do setor, talvez não agora no dia de hoje, mas pelo menos aí nas próximas semanas. A gente viu também a formação bruta de capital fixo no Brasil pelo lado da demanda, impactando positivamente a indústria. Então, a gente tem alguns fatores que estão precificando bem a economia brasileira. Acho que mais do que o número fechado do PIB em si, a gente vê o investimento subindo de novo, né? No trimestre anterior também subiu, nesse trimestre também está subindo, que é o principal indicador que vai dar
um crescimento mais constante para a economia brasileira do que simplesmente ficar dependendo aí de um acordo comercial ou pelo menos com o FGTS impactando aí apenas o consumo. A gente precisa que a indústria volte para precificar melhor os ativos e retomar o crescimento do Brasil como um todo. Por enquanto a gente já tem o consumo puxando muito esse desempenho da economia, inclusive com a liberação de fundo de garantia, que o governo até está meio insatisfeito porque as pessoas não estão resgatando como se imaginava o fundo de garantia, mas ele conta com esse reforço para fechamento de 2019. Exato, então sim, acho que de uma certa forma o mercado avaliou bem os dados no dia de hoje. As instabilidades internacionais elas são normais, elas fazem parte do dia a dia do investidor nesse momento do mercado. Enquanto a gente não tiver uma proximidade de um acordo comercial entre Estados Unidos e China, o investidor ele pode estar suscetível a essas volatilidades. Isso tem que estar muito claro para quem está entrando no mercado financeiro, né? Então, saindo da poupança, indo para ativos um pouco mais arriscados, essas volatilidades elas são normais. O que a gente precisa entender daqui para frente é a perspectiva de crescimento e de estabilidade da economia brasileira, e pelos dados de hoje é isso que está acontecendo. Nós conversamos aqui com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Até mais.